O Brasil possui cerca de 6,5 milhões de hectares de florestas plantadas, sendo 2 milhões com diferentes espécies do gênero Pinus e quase 4 milhões com eucaliptos. Atualmente, o setor de florestas plantadas desempenha um importante papel no cenário socioeconômico do país, contribuindo com a produção de bens e serviços, agregação de valor aos produtos florestais e para a geração de empregos, divisas, tributos e rendas. O ataque dos insetos pragas causa redução da produtividade dos plantios florestais e provocam grandes perdas econômicas. Atualmente, as formigas cortadeiras são consideradas as principais pragas das florestas plantadas de pinos e eucaliptos. Elas são chamadas assim por cortarem folhas, flores, mudas e outras partes das plantas que são carregadas para o interior de seus ninhos e vão fornecer um substrato para o desenvolvimento de um fungo que vai servir de alimento para a formiga. No Brasil, esses insetos pertencem principalmente aos gêneros Atta, conhecidas como saúvas, e Acromyrmex, mais conhecidas como quenquens. Dessas existem 63 espécies. No Brasil, contamos com 28 delas. No total, estima-se que existe 23 mil espécies de formiga nesse planeta. Dessas, 12 mil são já identificadas. 2 mil estão no Brasil. As cortadeiras são muito menos, mas causam um prejuízo considerável. As formigas cortadeiras causam enormes prejuízos, pois elas atacam todas as espécies cultivadas, podendo causar desfolha total e até a morte das plantas. O maior problema ocorre nos plantios em áreas onde foram instaladas lavouras e florestas para fins comerciais, pela facilidade de surgimento de novos ninhos de formigas cortadeiras. Neste caso, em plantio de eucaliptos, por exemplo, o ataque de formigas pode causar a mortalidade de até 70% das plantas nos primeiros 30 dias de idade. A exemplo do Pinus, o plantio do eucalipto também sofre com formiga nos primeiros 3 meses, onde as formigas podem atacar e matar as plantas. A partir dos 3 meses de idade, até os 6 meses, no caso do eucalipto, o plantio pode ser bastante atacado também, mas já a morte da planta é mais difícil. A partir dessa idade, então, as formigas podem continuar atacando, mas nós vamos ver, como nesse plantio aqui, que já tem 2 anos, o ataque se limitando à parte apical, à parte de cima, embora possa, em algumas árvores, cortar todas as folhas. Se isso for de modo repetitivo, pode ainda nessa idade causar a morte das plantas, merecendo um controle. Estima-se que o custo de combate a formigas cortadeiras pode chegar até R$ 25 por hectare no primeiro ano dos plantios, sendo maiores os prejuízos nos primeiros 6 meses, quando o desfolhamento causado pelas formigas pode provocar a morte das plantas. As saúvas são os insetos que causam maiores danos à atividade agropastoril florestal, pois elas desfolham as plantas indistintamente. Já o ataque das quenquens em plantios de pinos pode ser reconhecido pelo corte de parte ou do total das acículas, que são as folhas de pinos, e ainda pela eliminação da parte apical das plantas. Dessas existem 63 espécies. No Brasil, contamos com 28 delas. No total, estima-se que existe 23 mil espécies de formiga nesse planeta. Dessas, 12 mil são já identificadas. 2 mil estão no Brasil. As cortadeiras são muito menos, mas causam um prejuízo considerável. As formigas cortadeiras causam enormes prejuízos, pois elas atacam todas as espécies cultivadas, podendo causar desfolha total e até a morte das plantas. O maior problema ocorre nos plantios em áreas onde foram instaladas lavouras e florestas para fins comerciais,
pela idade dos plantios florestais e provocam grandes perdas econômicas. Atualmente, as formigas cortadeiras são consideradas as principais pragas das florestas plantadas de pinos e eucaliptos. Elas são chamadas assim por cortarem folhas, flores, mudas e outras partes das plantas que são carregadas para o interior de seus ninhos e vão fornecer um substrato para o desenvolvimento de um fungo que vai servir de alimento para a formiga. No Brasil, esses insetos pertencem principalmente aos gêneros Atta, conhecidas como saúvas, e Acromyrmex, mais conhecidas como quenquens. As formigas podem continuar atacando, mas nós vamos ver, como nesse plantio aqui, que já tem 2 anos, o ataque se limitando à parte apical, à parte de cima, embora possa, em algumas árvores, cortar todas as folhas. Se isso for de modo repetitivo, pode ainda nessa idade causar a morte das plantas, merecendo um controle. Estima-se que o custo de combate a formigas cortadeiras pode chegar até R$ 25 por hectare no primeiro ano dos plantios, sendo maiores os prejuízos nos primeiros 6 meses, quando o desfolhamento causado pelas formigas pode provocar a morte das plantas. As saúvas são os insetos. O Brasil possui cerca de 6,5 milhões de hectares de florestas plantadas, sendo 2 milhões com diferentes espécies do gênero Pinus e quase 4 milhões com eucaliptos. Atualmente, o setor de florestas plantadas desempenha um importante papel no cenário socioeconômico do país, contribuindo com a produção de bens e serviços, agregação de valor aos produtos florestais e para a geração de empregos, divisas, tributos e rendas. O ataque dos insetos pragas causa redução da produtividade e a facilidade de surgimento de novos ninhos de formigas cortadeiras. Neste caso, em plantio de eucaliptos, por exemplo, o ataque de formigas pode causar a mortalidade de até 70% das plantas nos primeiros 30 dias de idade. A exemplo do Pinus, o plantio do eucalipto também sofre com formiga nos primeiros 3 meses, onde as formigas podem atacar e matar as plantas. A partir dos 3 meses de idade, até os 6 meses, no caso do eucalipto, o plantio pode ser bastante atacado também, mas já a morte da planta é mais difícil. A partir dessa idade, então,